Bom, então, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos aqui nos aprofundar nesse tema tão importante, né? Que é a frustração. E vou falar que a frustração é a sua amiga, na verdade, uma das suas melhores amigas nesse mundo, por incrível que pareça. A frustração, assim, está a serviço da vida, né? Nos ajudando, nos ensinando. E vamos entender isso aos poucos, passo a passo. A frustração não é uma inimiga. Então a gente vai estudar o ciclo da frustração, quando ela se manifesta, como lidar com ela. Vamos fazer uma meditação para a gente poder ver esse tema dentro da meditação, que é o nosso foco aqui também. E no final a gente conversa um pouquinho, tira algumas dúvidas, ou também ao longo do encontro, à medida que você for percebendo, você vai escrevendo no chat que eu vou acompanhando tudo por aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui minha tela para facilitar a nossa comunicação. Como lidar com a frustração, né? Foi esse o tema aí que eu escolhi para trabalhar nessa semana na comunidade, Acalmar a Mente, seguindo aí nossos estudos semanais. Então, eu comecei dizendo assim dessa vez, né? Quem não souber lidar com a frustração vai ter muitas dificuldades nessa vida. É fato. A pessoa que não sabe lidar com a frustração, ela sofre muito e desnecessário. Essa é uma verdade que é difícil da gente entender no início, mas que vai fazer muita clareza para você ao longo do encontro de hoje. Começando pela meditação, sempre aqui iniciando nossa prática, né? Eu sempre trago a imagem. E assim, a pessoa mal medita, ela fala: "Vem logo, paz interior. Eu não tenho o dia todo." A pessoa já vai meditar com pressa. A pessoa já vai meditar querendo esse resultado. A pessoa vai meditar buscando a paz. E eu vou falar para vocês que talvez esse não seja o melhor caminho da meditação. Mas vamos aqui meditar hoje, nesse início, observando como a frustração se manifesta dentro da gente, inclusive na prática da meditação. Então, convido você para fechar os seus olhos, se você puder. Tenho repetido todas as aulas, e se você estiver vendo a gravação, não pule essa etapa. É importante você preparar o seu campo para esse estudo. Então, sinta seu corpo, respire, perceba como você se sente agora. Relaxe os seus ombros, respire com calma e devagar. Se permita observar seus pensamentos relacionados com a frustração. Como é que a frustração se manifesta na sua vida? Talvez você não tenha o corpo que gostaria de ter. Talvez você não tenha o trabalho que gostaria de ter. Talvez você não tenha a condição financeira que gostaria de ter. Talvez você não esteja vivendo um relacionamento que gostaria de viver. Talvez você não tenha uma condição de saúde que gostaria de ter. Um pouquinho de tudo isso e outras coisas também. Então, experimente respirar, experimente relaxar o corpo,
Experimente sentir o que está acontecendo dentro de você quando você pensa nessas situações frustrantes da sua vida. Convido você para sentir o seu corpo, relaxar o seu corpo e refletir qual foi o momento da sua vida que você mais se sentiu frustrado, qual foi o momento da sua vida em que a frustração tomou conta de você e que você não soube lidar com isso, o que você sofreu e que você talvez tenha ido no fundo do poço, porque as coisas não foram como esperava, como gostaria. Qual é a sua frustração com a vida? Qual é a sua frustração com seus pais, com você, com seus filhos, companheiros, companheiras, sócios, amigos? Qual é a sua frustração com a justiça, com as desigualdades? Respire dentro desse campo. Relaxe os seus ombros, relaxe o seu corpo. Se permita expirar, relaxando, e inspirar, se renovando. Inspire com calma, expire em paz, abrindo o seu campo para esse estudo sobre a frustração. A frustração de não conseguir meditar, de não conseguir parar os pensamentos, de não conseguir acalmar o corpo, acalmar a mente. A frustração de não estar feliz, em paz, leve. A frustração de não dormir bem, de não acordar bem. Respire, relaxe.
O que é que a frustração significa para você? Como que a frustração impacta em você? Respire suave e profundo. Perceba como se sente agora. E quando desejar, com calma, lentamente, abra os seus olhos para que possamos seguir no nosso estudo. Uhum. Talvez alguns se assustaram por não sentir nada especial, por não entender o motivo dessa prática. Talvez você simplesmente esteja em paz. Não importa o que foi dito, o que você sentiu, você apenas viveu essa experiência. Então, independente do que aconteceu com você nesse momento, eu quero convidar você para estudar a frustração comigo. Então, vamos em frente. Pense sobre isso. A frustração não é um sentimento passageiro, não é algo assim ocasional. É uma companheira constante, faz parte do seu dia a dia. Desde que você nasceu, provavelmente até o final da sua vida. Então, não é momento de frustração, não é assim, ah, eu me frustrei com aquilo, como se fosse algo pontual, específico. É algo natural como respirar. É algo muito mais simples do que você imagina. É algo muito mais constante do que você percebe. Como assim, Felipe? Imagina um recém-nascido. Logo que ele nasce, a frustração faz parte da experiência de vida dele. Ele já perdeu a proteção do ventre da mãe e muitas vezes ele quer o leite que demora a chegar. Já é a frustração. O recém-nascido não sabe nada e já está se frustrando. Não tem consciência, mas ele já começa a passar por esse choque de algo diferente, um mundo diferente. Estava lá protegido, no quentinho, estava se amamentando, se nutrindo direto na veia, no cordão umbilical, tinha que fazer nada, estava só ali. E de repente tem que passar num lugar apertado, ou faz uma cesárea, alguém tira ele daquele lugar e vem para um mundo cheio de som, cheio de cor, cheio de coisa, de barulho, gente pegando outros sentidos. Dependendo de como tiver a criança, afasta da mãe. Às vezes a mãe está ali em desespero, morrendo de medo, passando por um problema de separação, um problema de doença. Tem criança que mal nasce, a mãe morre e a criança nasce. No nascimento dela, a mãe faz a passagem. E às vezes o pai recebe aquela criança cheio de incertezas, de dúvidas, com sofrimento. Talvez não possa nem viver aquele luto, perdendo aquela mãe, por exemplo. Tem criança que mal nasce, já é colocada no saco de lixo, já é abandonada. Então, muitas vezes, o nosso primeiro encontro com a frustração é no nascimento. E por que eu vou ter primeiro encontro entre aspas? Porque tem gente que sofre na barriga da mãe. É comprovado cientificamente as memórias intrauterinas. Ou seja, a criança nem nasceu ainda e ela às vezes já está sendo abandonada. Porque tem casal que se separa durante a gestação. Tem mãe que gestando o filho é agredida pelo marido. E aquela mãe sente aquele medo todo e aquele medo todo vai na criança. E a criança nem chegou nesse mundo ainda. E já está sentindo tudo aquilo. Ela não tem conforto, não tem acolhimento. Às vezes ela é rejeitada. A mãe está grávida e não quero essa criança. E ela está ali no ventre da mãe sendo rejeitada.
Então, a rejeição, ela vai fazendo parte da nossa formação, das nossas células, desde a barriga da mãe à nossa chegada aqui nesse mundo. Consegue entender? Consegue acompanhar? Passou essa primeira fase de chegar no mundo, eu digo que vem a fase da criança. E aí tem alguns tópicos muito importantes aqui para a gente olhar. A gente não tem o brinquedo que gostaria de ter. A gente talvez não tenha a festa que gostaria de ter. A gente não pode fazer o que a gente quer fazer. É cheio de regras, cheio de coisa. Hoje em dia as crianças não têm o celular quando querem ter. Olha para a cara dessas crianças nessas fotos. Imagina uma criança tomar vacina. Eu sei que é importante, mas está no colo da mãe, dizendo: por favor, mamãe, por favor, papai, isso dói, eu não quero. E o pai e a mãe segurando, e alguém vem com um espeto e tum na criança. Frustração. Papai, mamãe, você devia me proteger, e você está me colocando na mão dessa pessoa que vai me furar, vai me machucar. Imagina o conflito dessa criança. E não estou falando se é certo vacinar ou errado vacinar. Aí eu acho que é a crença de cada um, a história de cada um, o caminho de cada um. Não estou defendendo aqui como deve fazer. Eu estou falando o que é que a criança passa, pode passar dentro dela. Imagina uma criança, eu quero ir para um lugar, olha essa criança embaixo sendo arrastada pelo pai ou pela mãe. Eu quero e se joga no chão. Eu quero um brinquedo, eu quero uma festa, eu quero um sorvete, eu quero qualquer coisa. E às vezes o pai e a mãe não podem dar. Ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem tempo, ou porque não é o momento. Eu quero subir a escada, eu quero pular não sei aonde. E não pode, não pode, não pode. Ela não tem consciência que não pode. E esse pai, essa mãe, esse responsável, vai ter que frustrar essa criança. Por mais que nós adultos possamos olhar por isso como uma besteira, me perdoe a palavra, às vezes até como frescura, naquele momento, para aquela criança, ela está vivendo uma profunda frustração na vida dela. E ela fala: eu não gosto de você. Com o pai e com a mãe, às vezes. Por quê? Ela está doída. Ela está frustrada. E hoje em dia, eu vejo que a gente não consegue ensinar as crianças a se frustrarem. Tudo que ela quer, ela tem. Tudo que ela pede, ela recebe. É difícil trabalhar esse aspecto na educação de muitas crianças. É difícil, eu sei que é difícil. Mas todos nós aqui passamos por essa fase. Nos frustramos. Muito. Muito mesmo. Eu trouxe algumas imagens. Pai brigando com mãe, pai tentando organizar a briga dos irmãos. Quantas vezes? Eu, particularmente, que tenho um irmão mais velho, não achava que meu pai e minha mãe estavam defendendo meu irmão injustamente. Eu dizendo que meu pai e minha mãe eram injustos, porque estava defendendo meu irmão e estava errado. E eu tive que me frustrar com meu pai e com minha mãe. Eu não me lembro se eles estavam certo ou errado, porque faz muitos anos. Mas com certeza eu me frustrei com eles por causa disso. Quantas vezes eu queria que meu pai estivesse comigo e ele tinha que ir trabalhar? E ficar na escola sozinho, que o pai tem que deixar ir embora. Quantas crianças choram desesperadas porque não quer ficar ali sozinho? E o bullying entre os coleguinhas. E fazer o dever de casa. E quando o pai ou a mãe aponta e dá um carão, você já é uma mocinha, você já é um rapazinho, você não pode fazer isso. Tem noção da pressão que isso tem no nosso sistema? E o que é que isso vai criando dentro da gente? Imagina um adulto daquele tamanho dar um grito em você, um esporro em você. Olha, eu comecei a lembrar de tantas frustrações na minha vida quando eu era criança, de coisas que eu queria fazer e não podia fazer, de coisas que assim, meu Deus, por que que eu passei por isso? Eu entendo meus pais, minhas mães, muitas coisas, mas a vida da criança não quer estudar no colégio e tem que estudar. A criança não quer dormir, tem que dormir. A criança quer brincar e não pode brincar. Quer um videogame que não pode ter. Isso vai ficando no nosso inconsciente. Passando essa fase criança, vem a fase adolescente. E aí começa a ter o amor não correspondido, começa a viver essas humilhações, essas vergonhas mais diversas possíveis, seja com um corpinho, com qualquer coisa.
O próprio conflito dos pais, a vergonha do comportamento do pai ou da mãe. Tem hora que a gente não quer chegar no colégio, né? Não, me deixa na esquina, não precisa me levar lá, não. Vai buscar você na festinha, você quer ficar, o seu pai chegou. Você morre de vergonha, fica frustrado. Você quer namorar e é proibido. Eu queria fazer tatuagem, fui proibido. Eu queria botar um brinco, fui proibido. Fui proibido de tanta coisa que eu queria fazer. Eu me frustrei muito. Falta de sentido na vida. E muitas vezes o jovem começa a se mutilar, começa a beber, começa a usar drogas. Por quê? Porque é uma forma de anestesiar. É muita raiva, é muita história dentro. E a pessoa precisa olhar para isso, né? O Daniel está falando aqui no chat, querer sair do colégio, né, por causa de bullying, mas tem que continuar porque os pais não querem tirar. Pensa na frustração, passei por isso, é verdade. É muito difícil mesmo. É muito difícil. A Verônica está falando que se não compreender vai criar uma crença, é verdade, né? Chamar o adolescente de meu bebê, olha, o adolescente querendo ser velho, querendo ser adulto, chamando de meu bebê, é muito frustrante. É muito frustrante. E não estou dando razão para o pai ou para o adolescente. Estou falando sobre a frustração específica. Se isso é o caminho certo, frustra. Se é errado, frustra do mesmo jeito. Quando chega na fase adulta, continua. Aí vem a frustração do trabalho, a frustração do dinheiro, a frustração de uma doença, a frustração da falta de tempo, do burnout, do estresse, da ansiedade. Olha, você não tem noção da quantidade de alunos que eu tenho que estão estressados, ansiosos e frustrados porque não conseguem resolver essa situação. Já fiz de tudo, já tomei remédio, psicólogo, psiquiatra e já tentei meditar e nada funciona. É muito frustrante você querer mudar uma coisa e não conseguir. É muito difícil. O relacionamento, a família, a pessoa às vezes está frustrada com o relacionamento que tem, se comparando com os outros. A pessoa às vezes tem as expectativas não realizadas. A pessoa cria uma expectativa, um sonho. Quando eu crescer, eu vou ser assim. Aí, de repente, a pessoa ganha muito dinheiro e vai à falência. Aí a pessoa ganha muito dinheiro e é roubado pelo sócio. Aí a pessoa toma uma decisão errada e bota tudo a perder. Não é fácil lidar com essas questões. Consegue entender? Você acha que vai ter uma profissão feliz. Aí quando você entra naquele lugar, fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não me identifico mais com isso. E você se frustra com os planos que você teve para você. E essa lista aqui eu fui gentil, eu botei só alguns pontos, tá? Porque eu entendo que você está olhando para dentro de você e está percebendo o quanto a frustração pode fazer parte da sua vida. Muito mais do que você imagina. Porque a gente vai empurrando com a barriga como se nada tivesse acontecendo, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente está se destruindo. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar. Por isso a gente sofre. A gente não aprende a lidar com a frustração. Ninguém ensina a lidar com a frustração. Então, nesse encontro, eu espero te passar algumas técnicas lá no final que você vai aprender. Né? Na verdade, já estou te ensinando, mas daqui a pouco eu vou ensinando um pouquinho mais, para a gente sair desse lugar de frustração. Não é, não é não ter frustração, é aprender a lidar com ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a frustração é parte da experiência humana. Fato. Não tem como fugir. Não tem como não ter frustração. A frustração vai existir, mas você vai aprender a lidar com isso. Esse é o caminho que eu conheço. Você se frustra e se ajeita, se frustra e se ajeita, se frustra e aprende. Até que um momento a frustração já não te causa grande impacto. Você entende que frustrar é igual a respirar. E vou mostrar exemplos simples para você ver que não tem razão para que sofrer. Mas é uma frustração assim mesmo. Como é que funciona a frustração? Então vamos entender. Eu aprendi que a frustração ela é filha da expectativa e do controle. Decore essas duas palavras. Você pode anotar, anota essas duas palavras. Lembrando que amanhã eu vou mandar o resumo da aula todinho, o PDF, né, o PowerPoint aqui para quem é da comunidade, tá? Então fiquem tranquilos também se não puder anotar que vai o resumo todinho amanhã por e-mail. Então, expectativa e controle. O que que a expectativa diz? A expectativa fala assim:
Sempre que a coisa não sai como eu esperava, quando algo acontece diferente do que eu queria, eu entro em frustração. Porque eu planejei de um jeito e aconteceu de outro. Você achou que ia ser de uma forma e não está sendo da forma que você gostaria que fosse. Ou seja, você cria uma expectativa e você se frustra quando a sua expectativa não é realizada, em qualquer área da vida. Mas também quando você percebe que não controla as coisas, quando você se sente limitado, quando você percebe que não pode, que não consegue, quando você entende assim, não tem o que eu fazer. E isso gera uma impotência. E essa impotência também gera uma frustração. Uma coisa simples. Imagina que você planejou um piquenique, aí você cria uma expectativa que vai ter sol, que vai ser maravilhoso, que vai ser um dia lindo. Aí quando você acorda, que olha pela janela, está chovendo. Pronto. A sua expectativa de um dia lindo não acontece e você não tem controle sobre a chuva. Frustração. Daí, entenda que isso é um fato. É um fato. E está tudo bem se frustrar por causa disso. Você só não precisa sofrer por causa disso. A questão aqui está em aprender a lidar com isso. Porque não tem como você controlar o tempo. Não é que você planejou, vai acontecer. Você planejou, mas está sendo diferente. E aí você precisa ter flexibilidade dentro de você para lidar com isso. Como é que esse ciclo da frustração se manifesta? Então, começa pela expectativa não atendida, pela frustração de você não ter sido correspondido com o que você quis, você não tem controle sobre isso, e aí você entra no que eu chamo de vitimismo. Isso aqui é muito importante. Aqui está uma grande chave. Porque a nossa primeira reação é nos sentir vítima, né, daquele contexto. Meu Deus, por que que choveu logo hoje? Hum. Aí você pensa que o mundo está conspirando contra você. E você entra num lugar de vítima. Parece que o mundo todo está contra mim. E não é isso que está acontecendo. Mas esse lugar de vítima vai para esse lugar. E quando a gente entra nesse lugar de vítima, de achar que está tudo contra a gente, porque a nossa vontade não foi realizada, normalmente você vai para um jogo de acusação. Você vai tentar culpar alguém ou algo. Você culpa até Deus, São Pedro, quem quer que seja. Você vai culpar qualquer coisa. Por quê? Porque você vai querer colocar essa frustração em algum lugar. Você não sabe lidar com ela, você terceiriza ela. Mas também fulano, mais cicrano, mais aquilo não devia ter sido assim, porque você sai justificando, racionalizando. Então você se sente impotente, porque a vida não é do jeito que você gostaria, as coisas não estão acontecendo como você quer, não é você que determina, e você quer culpar alguém, algo, alguma coisa, para tirar o peso de você. Porque parece que quando a gente culpa o outro, a gente sente o alívio. Eu estou estressado por causa de fulano. A gente bota no outro a culpa daquilo que a gente está sentindo. Consegue entender? Então, por exemplo, no trânsito, no dia a dia, você tem uma reunião marcada, importante que você quer ir, você quer chegar no horário, você às vezes sai no horário, mas aí tem um trânsito, um engarrafamento e você não chega no horário na sua reunião. Ou seja, a sua expectativa de chegar no horário foi frustrada, por mais que você tenha se planejado. Aí o que acontece? A culpa é do trânsito, a culpa é do outro, a culpa é do mundo, é da política, a culpa é de quem planejou essa estrada. E você fica com raiva. Fica com raiva de você, fica com raiva de tudo. Ah, eu devia imaginar que isso tinha acontecido e sair mais cedo. Como é que você ia imaginar que um caminhão quebrou no viaduto e por isso engarrafou tudo? Como é que você ia imaginar que teve um acidente e as coisas não estão andando? Tem coisa que não dá para você imaginar porque você não tem controle sobre isso. Mas ainda assim, você vai ficar moendo dentro de você essa história. Consegue compreender como a gente se frustra e tenta colocar isso fora da gente? Porque a gente não aceita, não sabe lidar com isso? Isso é nos mínimos detalhes.
nos mínimos detalhes. Isso é constante. Basta um call center ligar, esse call center não devia me ligar, e pronto, começa o problema. Eu sou esse que não gosta do call center. Eu fico frustrado. Vejo uma ligação, penso que é um aluno. Vou fechar um novo negócio, uma nova inscrição. Alô? Aí gravação. Eu digo, ah, meu Deus do céu, de novo. Você pensa que é algo importante e não é. Você cria uma expectativa e você se frustra. Expectativa, no meu ponto de vista, é diferente de planejamento. Você planeja uma coisa, mas não quer dizer que vai acontecer. Você planeja, mas precisa ter coragem de abrir mão do planejamento. Tem um ditado na Índia que fala: enquanto o ser humano planeja, Deus dá risada. É só um planejamento. Para que planejar tanto? Para que tanto controle? Para que tanto perfeccionismo, como a gente já falou nas aulas anteriores? Então, na verdade, a gente planeja, mas está disposto a tudo, porque tudo pode mudar. Tudo pode ser diferente do que você quer. O vitimismo e a acusação vai sempre perpetuar o sofrimento. Por quê? Porque quando a gente se vê como vítima, a gente se sente impotente. A gente não pode fazer nada. É como o outro é assim e a gente não pode fazer nada. O jogo de acusação muda o foco da atenção. Você foca no outro ao invés de focar em você. Então, quando você entra no vitimismo, você está se sentindo impotente e quando você acusa, você tira a atenção de você e coloca no outro. É muito fácil dizer eu não consigo, eu não posso. Mas nesse lugar assim de vítima e ficar responsabilizando qualquer coisa, qualquer pessoa. Porque assim você não precisa mudar. Assim você não é responsável por nada. E essas duas questões geram um loop infinito no negativo. Só piora as coisas. Só piora. Por exemplo, nesse caso do trânsito que eu acabei de falar, ficar estressado no trânsito, gritar com todo mundo, não vai resolver a sua reunião, não vai resolver o trânsito. Então tem hora que não adianta gritar. Por mais que tenha acontecido imprevisto, por mais que não é sua culpa, por mais que o outro esteja errado, tem hora que o grito não resolve, o estresse não resolve. Então você precisa aprender, se você está frustrado e tem algo que pode fazer, a se posicionar sem a necessidade do sofrimento. Um exemplo prático. Compramos um colchão novo, uma cama nova aqui para nossa casa. Compramos no sábado, se não me engano. Não me lembro se foi sábado ou domingo, foi final de semana. E a pessoa prometeu entregar na quarta-feira, que é hoje. A gente, inclusive, tipo assim, ele falou: olha, se quer a cama na cor branca, o baú embaixo, demora, sei lá, 40 dias para fabricar. Mas se você quiser bege, a gente tem no estoque de entrega quarta-feira. A gente escolheu o bege pelo prazo. Quando foi segunda-feira, a gente ligou para a loja. Tudo confirmado? Tudo confirmado, quarta-feira. Na terça-feira, a loja ligou para a gente. Está confirmado a entrega amanhã e etc. Endereço, show de bola. Aí acordamos hoje mais cedo, começamos a limpar o quarto, organizar para quê? Para chegar a cama nova e está tudo pronto para a cama nova. Aí daqui a pouco liga a pessoa da loja. A gente está falando que não vai entregar hoje não, porque não tem em estoque a peça que você comprou. Mas como assim? Tinha sábado no estoque, tinha domingo no estoque, segunda-feira estava no estoque, terça estava no estoque e hoje não está no estoque. É frustrante. É uma frustração. Você está numa expectativa. É frustrante. É fato. E a gente ligou na loja, falou, eu fui bem incisivo, né? Eu até brinco assim, de vez em quando eu finjo que sou estressado, eu finjo que sou bravo. E aí, meu amigo, dê seu jeito. Eu quero meu colchão hoje com o meu dinheiro de volta. Se vira. Se vira. Eu quero meu dinheiro de volta. Ou meu colchão hoje, minha cama hoje. Dá seu jeito. E aí, daqui a pouco, apareceu um colchão, uma cama, trouxeram pra gente. É impressionante, né? Do nada fabricaram um colchão e um baú. Então tem hora que você precisa falar que está frustrado. Você fala, olha, meu amigo, eu estou frustrado, eu não gostei. Paciência. Mas você não precisa dar no outro, matar o outro. Você não precisa xingar o outro. Você não precisa perder o seu dia, a sua vida por causa disso. Aí se a cama não chegou, não chegou. Paciência. Fazer o quê? Ou eu compro em outro lugar, ou eu espero. Tem coisa que não dá para mudar. Tem coisa que você só cabe aceitar. Nesse caso, a insistência, graças a Deus, deu certo.
e nossa caminha chegou. A gente vai dormir de caminha nova hoje, um colchãozinho mais durinho, porque eu estava com dor na coluna do colchão antigo. Então, assim, não tem como evitar a frustração. Faz parte da vida. Agora, eu acho até engraçado hoje em dia lidar com algumas frustrações. Você fala, rapaz, não é possível que vai dar errado de novo. Parece que você pisou em rastro, né? Como o pessoal fala, tá dando em círculo, né? Porque parece que todos os problemas vêm até você. Então é sobre a gente ter uma leveza para lidar com o imprevisto. Como é que a gente quebra esse ciclo, né? Então, eu falo sobre autorresponsabilidade. Esse é o principal fato. Olhe, por mais que pareça louco, quem foi que decidiu comprar naquela loja? Eu. Então a responsabilidade é minha. Eu estou passando por aquilo porque lá atrás eu decidi comprar naquela loja. Se eu não tivesse comprado naquela loja, eu não estava passando por isso. Pelo menos não com essa pessoa. Poderia ser que eu tivesse comprado em outra loja e estivesse passando com outra loja. A autorresponsabilidade faz você entender assim, qual é a minha participação? Por mais louco que pareça que não foi culpa minha, quem decidiu comprar na loja fui eu. Eu não sabia que isso ia acontecer, mas é fato que fui eu que comprei lá. Às vezes você casa com uma pessoa, acontece um problema, assim, meu Deus, por que que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz por essa pessoa? Não fiz nada, a culpa é dela, não sei o quê. Quem foi que escolheu casar? Você. Então é você que escolheu se relacionar. Então você não pode fugir da sua responsabilidade diante dos fatos. Um filho, uma sociedade, uma escolha, tudo. Você tem uma participação direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Então, como é que a gente aborda essa autorresponsabilidade? É você reconhecer o seu papel na história, o seu ponto de contato com a história. Eu não podia mudar a história, mas eu podia escolher como eu vou agir diante disso. Porque, vamos ser sinceros, tem gente hoje em dia que fica frustrado, pega uma arma e mata o outro. Não sabe lidar com aquela frustração. Tem gente que passa por uma vergonha, por uma decepção, por uma coisa e tira a própria vida. Porque não sabe lidar com aquilo. Então, quando a gente fala de entender o nosso papel, é dizer assim, eu preciso reconhecer a minha parte nisso. Consciente ou inconsciente, direta ou indiretamente, fui eu que fiz ou deixei de fazer alguma coisa. Você passou numa rua e foi assaltado. Qual é a sua participação nisso? É, você escolheu passar naquela rua. Eu não sabia que tinha um ladrão lá. Mas você que escolheu passar naquela rua lá. Consegue entender mais ou menos? Eu ainda vou aprofundando um pouquinho mais, tá? Então, quando você reconhece o seu papel, você olha para o que você pode controlar. Eu posso não comprar mais nessa loja, eu posso colocar na justiça, eu posso pedir meu reembolso, eu posso escolher ir lá na loja, falar pessoalmente, eu posso ligar, eu posso fazer uma postagem no Instagram e falar mal da loja, eu posso fazer muitas coisas. E eu preciso tentar entender assim, o que é que eu posso fazer que vai resolver isso na minha vida? Tem coisa que não dá para resolver, tem coisa que dá. E é você que escolhe fazer isso com leveza ou você fazer isso com sofrimento. Tem gente que perde um ente querido, segue a vida. Tem gente que não consegue seguir. Tem gente que tem um diagnóstico de uma saúde e segue a vida, né, uma doença grave, segue a vida. Tem gente que adoece, mais ainda, e se destrói. Tem pessoas que passam por uma decepção profunda e conseguem seguir adiante. Tem pessoas que vão à falência, quebram, devem milhões e conseguem se reerguer. E tem pessoas que devem milhões e desistem da vida, vai buscar caminhos ilícitos, por exemplo. Cada um de um jeito. Qual é a sua parte nisso? O que é que você pode fazer para solucionar isso? Então, quando eu falo sobre você buscar uma solução, é você não entrar na culpa, mas você entender como resolver. E o que não pode ser resolvido já está resolvido. Porque o que não pode ser mudado já está feito. Então tem coisa que não adianta. Tem coisa que é assim, ponto, acabou, aconteceu. Eu fechei um contrato com a empresa uma época, que me mandava muitos alunos, né? Foi muito bom para mim essa parceria, mas deu um erro no meio do caminho, não me pagaram, eu fiquei muito frustrado.
muito decepcionado com muitas coisas, fato. O que é que eu posso fazer? Nada. Posso lutar na justiça, posso isso, posso aquilo outro, e posso ficar em paz. Hoje em dia eu escolho a paz. Hoje em dia eu escolho a paz. Porque entre me frustrar e sofrer, me frustrar e ficar em paz, eu prefiro frustrar e ficar em paz. Já estou frustrado mesmo, pelo menos a paz é melhor que o sofrimento. Então tem hora que é uma escolha, que mais na frente eu vou abordar, que se chama aceitação. Essa é uma chave que eu vou me aprofundar mais na frente. Então, a frustração é uma parte natural da vida. É natural da vida. A frustração não é um erro, não é uma falha. É a natureza. É a natureza. Do mesmo jeito, às vezes, que um bichinho voa e o outro predador vai lá e come. Não é que voa errado. É assim, na natureza. Uma árvore cai e derruba a outra. Então, poxa, mas é porque eu fui nascer logo aqui, no caminho dessa árvore que caiu? Ué, é parte da vida. Uma árvore cai e derruba a outra. Paciência, fazer o quê? Então, tem coisa que acontece que é natural. E é isso que nos traz a experiência humana. Tem coisa no mundo que é imprevisível, incontrolável. E se você tentar controlar tudo, você vai se frustrar muito. É muito mais sobre o que a vida quer de você do que sobre o que você quer da vida. Meu professor uma vez me ensinou isso, eu me lembro até hoje. Felipe, quando meditar de manhã e você acabar a sua meditação ou fizer sua oração, não vá assim, eu quero que aconteça isso. Porque você pode se frustrar e muito. Mas encontre um caminho dentro de você para se perguntar assim: vida, o que você quer de mim? O que é que eu posso fazer hoje? Onde esse universo quer que eu esteja? O que é que eu fale? É muito mais sobre você se tornar disponível para a vida. Então, um bebê, para aprender a andar, ele cai muitas vezes. Mas é esse cair, esse não conseguir andar, que faz com que ele tente, que ele tente, que ele tente e que ele consiga andar. Porque tem frustração que nos ensina a dar um passo a mais. É como se fosse aquele degrau que você precisa subir, aquele aprendizado que você precisa ter, aquele lugar que você precisa se dedicar. Então a frustração, eu costumo dizer que é um mensageiro de Deus, né? Não Deus da religião, do universo. Deus assim, dentro de você, dizendo, olha, presta atenção a isso, porque isso é importante para você. Só que você fica com raiva quando não sai como você quer. Parece uma criança protestando contra a vida. Isso não devia ter acontecido comigo. Olha, você pode pensar isso o quanto você quiser, isso não vai resolver os seus problemas. Aconteceu com você e é seu, paciência. Agora vai ter que lidar com isso. Então eu costumo dizer que você precisa enxergar a frustração como uma amiga. A frustração é uma amiga, é uma oportunidade de crescimento. Por mais contraditório, contraintuitivo que isso possa parecer, porque a frustração não é agradável, mas a frustração é um convite para a mudança, muitas vezes. Eu lembro quando eu servia ao Exército e eu tinha conseguido uma transferência de quartel. Eu ia sair de um quartel que eu não gostava para um quartel que era melhor. E aí eu fiz uma viagem, porque eu fui fazer um curso. E quando eu voltei, um amigo meu foi transferido no meu lugar. Eu fiquei muito frustrado com ele, porque, no meu ponto de vista, ele não fez certo. No meu ponto de vista, o que aconteceu não foi honesto. E na época eu fiquei com raiva desse meu amigo. Passei muito tempo chateado com ele. Muito tempo, muitos anos. Mas quando eu comecei a aprender essa história da frustração, ser amiga, eu entendi que foi graças a esse meu amigo que eu tive coragem de seguir a minha vida fora do quartel. Aquela frustração foi a força que eu precisava para sair dali. Fazer aqui não é meu lugar. Não era que ele não era meu amigo, era que a vida, através dele, estava me ajudando a dar um passo a mais. E aí, porque eu saí do exército, eu montei minha empresa. E aí, porque eu montei a minha empresa e me estressei, foi que eu busquei a meditação. Então, veja, você pensa que vai dar certo ou dá errado. É quando dá errado, dá certo. É quando dá certo, dá errado. É quando dá errado, dá certo. É um degrau, uma escada. Então, eu começo a olhar a frustração hoje em dia como uma mensagem, como um correio. Como assim?
uma mensagem que eu preciso aprender, né, a compreender ela, a decifrar ela. O grande segredo é você aprender a decifrar. Pensa comigo. A frustração mostra que muitas vezes nós temos expectativas irrealistas. Nós criamos expectativas pelo outro que ele não pode atender. Nós criamos expectativas sobre a vida que não temos controle. É irreal achar que vai ser do seu jeito, da sua forma. Muitas vezes, ela nos ensina sobre os limites do nosso controle, nossa humanidade. Falando, olha, é só até aqui. Você não tem esse poder todo. Você não é tão especial como pensa. A frustração, muitas vezes, é uma oportunidade para a gente desenvolver essa resiliência, essa criatividade, fortalecer os nossos laços de amor e de amizade. Naquela época eu não tive condições de ser amigo desse meu amigo, mas hoje em dia eu sou amigo dele, porque eu ressignifiquei aquela frustração. E não tem mais dor, tem amizade. Amizade, eu gosto dele, eu quero o bem dele. Eu desejo o bem dele, eu rezo por ele e rezo por mim. Não é porque ele fez errado e ele seja iluminado, não é isso. Ele apenas fez. Eu me frustrei. Ressignifiquei isso em mim. E acabou. Não tem mágoa. Tá tudo certo. É meu amigo. É meu amigo. Essa empresa que eu tive esse problema financeiro também é uma boa empresa. Também quero o bem dela. Também. Só que eu tive muitos aprendizados com isso. Eu falo que a frustração é uma grande professora, uma excelente professora. Só que você precisa estudar a matéria para você aprender a passar na matéria. Senão você reprova e vai de novo, reprova e vai de novo, reprova e vai de novo, reprova e vai de novo e não sai do lugar. Então, um empresário, um empreendedor que tem fracasso antes do sucesso, cada frustração ensina algo valioso sobre os negócios. Então, por exemplo, eu já tive algumas relacionamento, e cada vez que eu tinha um relacionamento que eu entendia por que acabou, e estudava e etc., eu fui melhorando. Eu melhorei a minha versão pelas frustrações que eu vivi nos relacionamentos. E aí, com minha esposa atual, eu lembro de uma conversa que a gente teve, e ela me disse assim: por que que a gente não se conheceu antes, hein? Porque a gente percebeu que tinha a mesma idade, visitou alguns lugares parecidos. Então, tipo, tá dando certo hoje, por que que a gente não conheceu antes, já viveu essa história antes? E eu falei assim, rapaz, se tu tivesse relacionado com a versão antiga, não ia dar certo não, tu não ia gostar muito não. A versão antiga não prestava para nada. Tu ia sofrer muito e eu também. Então, eu vivi relações conturbadas, eu vivi desafios, eu passei por muito sofrimento. E foi esse sofrimento, foi esse desafio que me fez me tornar quem eu sou. Porque eu fui perdoando, fui aprendendo, fui melhorando, fui tomando consciência das minhas atitudes erradas também e fui mudando em mim, encontrando equilíbrio em mim. Eu fui transformando o meu ser, a minha vida. Eu já não sou mais quem eu era. E boa parte disso é devido às minhas frustrações. Olha, eu juro a você, os meus maiores aprendizados foram nos maiores momentos de frustração. Isso é muito evidente para mim. Tem uma frase lá no final que eu vou mostrar. Quanto maior a frustração, maior o aprendizado. Então você precisa olhar para a frustração como agradecimento. Eu consigo agradecer as grandes frustrações da minha vida. Eu consigo ser amigo dos meus melhores amigos que me frustraram. E eu botei entre aspas, né? Porque o amigo que frustra, a gente pensa que não é amigo. Mas é amigo. É amigo. Eu tenho como amigo. Eu tenho no meu coração. Eu quero o bem. Porque eles me deram grandes lições nessa vida. Muitas lições. Então, para você fazer uma alquimia da frustração, você precisa aprender a transformar essas experiências frustrantes em ouro de crescimento pessoal. É fazer aquela história do limão à limonada. Como é que a gente faz isso? Primeiro você reconhece a frustração, não tenha medo dela. Estou frustrado. Estou decepcionado. Primeiro passo, reconhecer. Eu não gostaria que fosse assim. Minhas expectativas não estão sendo atendidas, eu não tenho controle. Segundo passo, é você aceitar isso como parte natural da vida. É você aceitar que você vai se frustrar. Aceitar que é normal. É normal.
Quando você aceita, tudo fica mais fácil, porque você sai da guerra. Aí mais um passo é você investigar o que essa frustração pode te ensinar. Aqui, para mim, é a grande chave. É você entender que recado é esse que você está tendo. Que chance é essa? Que oportunidade é essa que a vida está te dando? É você se permitir, assim, abrir seu coração, abrir seu peito, se abrir para a vida. É você, assim, querer descobrir o grande mistério por trás daquilo. E quando você faz isso, você usa esse aprendizado para você crescer e evoluir. Então, por exemplo, eu aprendi a lidar com a frustração no meus chakras, no meu campo energético. Porque às vezes a frustração tem a ver com uma área da vida. E você respira, transforma a sua energia, você transforma tudo. E você aprende a viver com aquilo. E você aprende a ter aquilo dentro de você, não como um defeito, não como uma cicatriz, não como uma limitação, não como algo vergonhoso, mas como uma oportunidade de aprendizado, como uma chance de mudança. Vamos dizer assim, poxa, diante disso, eu vou mudar. O que é que eu preciso mudar? Então, eu digo que a grande chance que você tem de mudar a frustração na sua vida, de verdade, é você tratar a frustração como sua amiga. Eu fiz questão de colocar essa frase. A frustração é minha amiga. Você pode escrever isso bem grande no seu post-it, pode tatuar se você quiser, para sempre que você se frustrar, você entender, o mundo não está contra mim. Eu vou aprender com isso. Isso tem muito a me ensinar. É como se você pudesse olhar para aquilo, de fato, e não tentar esconder nada de você. Uhum. O Daniel está perguntando como eu faço esse elemento dos chakras. Eu estou pensando na próxima aula falar sobre isso, tá? Porque, assim, é outro tema, é outra história, é outro caminho, é outra abordagem, realmente. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês, quando eu falei essa história aqui do chakra, por exemplo, é mostrando para você que a frustração não é só uma coisa fora, não é só um acontecimento. É você aprender a transformar a sua vida, é você aprender a transformar você, né? Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, energeticamente. É você realmente aprender a ser uma outra pessoa nesse mundo. É você entender o que é sua energia e o que é energia do outro. Então, em algum momento eu vou trazer esse tema. Não garanto semana que vem, mas eu vou preparar assim uma aula sobre isso, tá? Para quem está fazendo parte da comunidade, tem um curso de limpeza e proteção energética lá na plataforma do aluno. Aquele curso lá é bem completo e vai te ensinar como não ser uma esponja, né? Porque às vezes você pega a frustração do outro e bota em você, e você carrega aquilo. E você já está carregando um peso que não é seu, né? Tem uma história que eu conto que é assim, ó. Eu gosto muito de contar história, né? Porque ilustra. Então imagina que você tem uma amiga, tá? Imagina que você tem uma amiga. E essa amiga tem um namorado. Aí o namorado traiu essa amiga. Essa amiga fica frustrada. Aí ela vai contar para você a frustração dela com o namorado. Aí você fica frustrado com o namorado dela. Mas o que foi que o namorado dela fez com você? Nada. Mas tudo bem, você se frustra com ele também. Só que essa amiga perdoa e volta pro namorado. Aí agora você fica frustrada com a amiga também que voltou e que é besta. Vamos dizer assim, na nossa linguagem, né? Assim. Ou seja, você está frustrado com o namorado dela que não fez nada com você e depois está frustrado com ela que voltou para ele. Ou ele para ela. Tanto faz ser homem ou mulher, tá? Me entendam, por favor. Não tem negócio de machismo, feminismo. É só um exemplo, só uma ilustração. Pode ser, um amigo chegou para você traído pela mulher. Dá no mesmo. Pelo amor de Deus. Só uma questão de linguagem mesmo. Então, você se frustra com duas pessoas que não fizeram nada com você. Carrega uma frustração que não é sua. Consegue entender? Então a gente precisa aprender a tirar isso do nosso corpo. Minha amiga está frustrada, não eu. Não fez nada comigo, é paciência. Então você aprender a trazer isso com leveza. Faz parte da vida se frustrar. Entendam isso. Então, reforço. Não acontecer como você gostaria não quer dizer que deu errado. Quer dizer que é só diferente do que você planejou. Ok, até aqui alguma pergunta? Dúvidas? A Verônica está dizendo que está amando a aula. Que bom. Eu realmente sinto que essa aula está muito boa. Está quebrando muitas crenças dentro de muitas pessoas. Está ajudando a entender que a frustração não é ruim. Esse é o principal objetivo aqui hoje.
E por que a frustração é amiga? Vou te dar alguns motivos. Ela é sua professora, implacável. A frustração não erra. Não tem como assim, errou o endereço. É para você mesmo. Aquele fenômeno é seu. E você precisa aprender a colher e transformar aquilo. Então a frustração ela tem endereço certo, tem momento certo, tem aprendizado certo. Então entenda sempre isso. A vida está me ensinando alguma coisa. Precisa aprender para não cair nesse buraco de novo. Segundo, ela mostra as expectativas irrealistas, como eu já falei. Às vezes é você que está viajando muito na maionese, precisa colocar o pé no chão mesmo. Não é sobre os outros ou sobre a situação. Às vezes é você que está se perdendo mesmo e não está tendo noção da realidade. Ela tira você da zona de conforto. Fato que às vezes você está muito acostumado e a frustração vem para te sacudir. Para dizer, vai, muda, sai daí, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, não está vendo o que está acontecendo, não. Te ajuda a pensar diferente. Ela mexe com você. A mina está falando muitas vezes deixando de fazer algo para não se frustrar. É verdade. Olha, se você for deixar de fazer as coisas para não se frustrar, tá ferrado. Tipo assim, é melhor não fazer nada e não fazer nada já é uma frustração. Porque não tem como não se frustrar. Tem que estar aberto a se frustrar em paz. A se frustrar em paz, tudo bem. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Tá tudo bem, tá tudo bom. A vida é boa. A vida é maravilhosa. Ajuda a desenvolver resiliência, paciência, tolerância, humildade. A frustração te ensina tanta coisa, te traz tantas lições tão profundas, mas você precisa, assim, querer pegar ela para estudar, querer meditar sobre a sua frustração. Passei anos meditando sobre frustração. Anos. Às vezes, eu confesso a você, eu passava mais de mês meditando sobre um tema só. Ficava lá meditando e remoendo. Por que isso? 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 Até eu aprender. Até eu aprender. E quando eu aprendi, aquilo se dissolvia. Tem coisas que eu passei na vida que eu tenho certeza, não passo de novo. Porque eu aprendi. É como saber falar inglês. Você não tem medo de falar inglês. Ou fazer conta. Você não tem medo de fazer conta. Assim, ou andar. Você não tem medo de andar. Você pode até tropeçar, mas você levanta de novo. Cair não tem a ver com não saber andar. Tem a ver com chutar uma pedra, chutar um batente. Não vê uma coisa. A frustração conecta você com sua humanidade. Porque você não é super-homem nem super-mulher maravilha. Conecta você com o que tem de mais profundo dentro de você. Conecta você com o seu eu real. Né? Nesse momento encarnado aqui nesse plano, aceitar a frustração como parte da vida é uma grande lição. Porque temos as leis da matéria, da física, que não nos permite fazer tudo. A mente, a dualidade da mente. É muito frustrante, porque a mente nos limita. Uhum. Então, vamos fazer uma prática de meditação agora, depois de aprender tudo isso, ou pelo menos escutar tudo isso, ou se abrir para tudo isso, entendendo, pelo amor de Deus, é um apelo que eu faço assim a você do fundo da minha alma. Meditar é muito mais do que parar os pensamentos. É frustrante querer meditar e parar os pensamentos. Consegue entender? Fica lá, para pensamento, o pensamento não para. Esqueça de meditar querendo parar o pensamento. Medite para se conectar com Deus, com o universo, com o cosmos, para sentir energia, para sentir seu chakra, para aumentar sua consciência. Medite como conexão, medite como resgate. Medite permitindo que aconteça qualquer coisa naquele momento. Medite assim aberto. Deixa eu ver o que a vida tem para me oferecer agora. Você fecha os olhos e respira. E vem o sofrimento. Aí você, o quê? O que é que esse sofrimento tem para me ensinar? Hum. E vem aquele pensamento repetitivo que não sai de você. E você, ao invés de se frustrar, meu Deus, não consigo parar de pensar nisso, não vou meditar, meditar não funciona. E aí você entra numa vítima e começa a culpar o outro. Lembra da acusação lá do começo? Talvez você tenha que aprender a lidar com esse pensamento, a escutar esse pensamento. Seu crítico interno, como a gente falou do perfeccionismo, o seu auto-julgamento com você mesmo.
Você falando aquela voz que não merece, não consegue, não pode, não vai sair do lugar. Eu sou assim mesmo, vivendo raiva, vivendo agonia, vivendo angústia. Olha, aprende a respirar e lidar com tudo isso. Porque parece frustrante, mas quando você fura essa bolha, você encontra paz. Não porque você parou, porque tudo para sozinho, para, mas não é você que para. Para, mas não é você que para. Você aceita. Quando você aceita, as coisas mudam. Meditar tem a ver sobre aceitação. Aceite esse momento como ele é e apenas respire. Aceite que aconteceu, aceite que não é do seu jeito. Aceite suas limitações. Respire, respire. E assim você vai conseguindo transformar isso dentro de você. Você vai expandindo a sua consciência e vai muito mais além do que você imagina. Então, nessa prática agora, eu vou pedir para você se conectar com essa experiência, para a gente abrir um pouco o nosso campo desse estudo, para ver se a gente consegue ir além desses pensamentos, apenas aceitando, nesse momento, tudo que se manifestar para você. Então vamos lá. Feche os seus olhos, se você puder. Se estiver vendo a gravação, não pule. E simplesmente respire. Pare por um momento livre de expectativas. Abra mão da expectativa. Não controle a meditação. Simplesmente sinta seu corpo respirando. Sinta esse momento como ele é. Foque naquilo que você pode controlar. Por exemplo, a sua respiração. Puxe o ar, solte o ar devagar. Relaxe os seus ombros. Isso você pode fazer. Relaxe o corpo. Respire. Meditar não é uma luta, uma resistência. Não se oponha a nada. Apenas observe, acolha tudo que chegar até você. Cada pensamento que surgir, não importa se é bom ou ruim, cada sentimento e emoção que se manifestar, não importa se é bom ou ruim, relaxa o corpo, relaxa o ombro, respire com calma e devagar. Você pode escolher parar. Você pode escolher dedicar um tempo a você. Nesse momento, simplesmente relaxe o corpo e respire em silêncio.
Esse é um momento que você não precisa buscar nada diferente, sentir qualquer coisa especial. Você simplesmente está disponível para qualquer coisa que se manifestar. Você está aberto, respirando. Esteja em paz. Experimente abrir mão do controle, da expectativa. E, na medida do possível, observe cada respiração. O mais importante não é o que está acontecendo, é simplesmente aceitar o que está acontecendo, seja isso o que for. Meditar tem a ver com expandir a consciência, tomar consciência, perceber, acolher, aprender. O que você está aprendendo agora, nesse momento? O que essa meditação está te ensinando, independente do que esteja acontecendo? Simplesmente sinta seu corpo respirando. Perceba a vida que tem dentro de você. E independente de qualquer coisa,
Agradeça a vida que te habita. Você está vivo, respirando. Respire suave e profundo. Perceba como você se sente. Com calma, devagar, com gentileza. Quando desejar, lentamente, abra os seus olhos. Hum. Como você está se sentindo? Faz mais sentido meditar assim? Sem a expectativa? Sem uma meta? Só por parar ali um pouco. Independente do que aconteça, se apenas está ali respirando. Consegue entender? Aí, aos poucos, você vai abrindo mão desse controle excessivo. Lembrando que, lá no começo, eu falei que a frustração ela é filha da expectativa e do controle. Você medita na expectativa de querendo controlar o que vai acontecer. Essa é a fórmula perfeita para você se frustrar com a meditação. Quando for meditar, apenas medite. Quando for tomar banho, apenas tome banho. Quando for à praia, apenas vá à praia. Quando estiver trabalhando, apenas esteja trabalhando. Esse é o antídoto da frustração. Você apenas está vivendo o momento presente sem julgamento, que é um dos pilares do mindfulness. Aceitando a realidade como ela é. Porque muitas vezes ela é irrefutável, é inegável que a vida é daquele jeito. Você pode até não gostar, mas que é real é. Então, vou tentar ilustrar aqui um passo a passo para você lidar com a frustração. Presta bem atenção. Pense numa frustração recente. Só pense. Pode ser uma frustração de hoje. Pode ser algo pequeno ou algo grande. Pode ser a frustração até sobre essa aula. Se a pessoa quer dizer algo assim, uau, deve estar frustrado, está sendo um pouquinho. Frustração, que você queria ter entrado mais cedo na aula e não entrou. A frustração que você queria que um amigo visse que não está vendo. A frustração de querer ter aprendido isso antes e só está aprendendo agora. São tantas frustrações em volta dessa aula que vocês não fazem ideia. Escolha uma do dia de hoje para você. Normalmente, entramos naquela narrativa interna da frustração. Isso é terrível. Isso não deveria estar acontecendo. Porque logo comigo, isso não é justo. Normalmente, a nossa frustração é uma resistência. É uma resistência, é um conflito. É uma guerra, é uma batalha com o fenômeno. Mas se a gente mudasse a narrativa, como eu tentei ensinar, e se você, ok, a frustração é a minha velha amiga.
que é que você veio me ensinar dessa vez? Como eu posso crescer com isso? Percebe como eu mudei praticamente duas palavras, duas frases? Mudei um comportamento, mudei uma postura. Saí de uma acusação, de uma resistência, para um interesse. Para um interesse, para um olhar, para uma dedicação. A diferença é que no primeiro, a gente entra na vítima e na acusação. A segunda, a gente é um aprendiz, um explorador. A gente tem interesse na informação, no fenômeno. A base é essa. Isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Quando eu entendi esses aspectos, eu mudei a minha vida. Mudei. Porque eu vejo as coisas apenas como as coisas. Às vezes me contam e perguntam, é bom ou ruim? Eu falo, não sei, depende do ponto de vista. Se olhar assim é bom, se olhar assim é ruim, mas esse ruim de hoje pode ser bom amanhã, esse bom de hoje pode ser ruim amanhã. As coisas apenas são. Entendendo então esse roteiro, esse esqueleto aqui, eu convido você para fazer uma prática agora comigo. Aí, se você tiver um papel e uma caneta, faça. Se você não tem papel e caneta, tem que acompanhar mentalmente, tá? Mas quando chegar para você amanhã o resumo, né? Você se dedica um pouco mais a essa parte, porque o escrever ajuda a gente a aprofundar. Então, se você puder, quando vir aqui para a aula, para esses encontros nossos semanais, trazer um papel e uma caneta, eu sempre estou trazendo uma atividade prática, porque isso faz muita diferença. Você ali se abrir para essa experiência, tá? E aí eu convido você de verdade para pensar na frustração. Aí agora pode ser uma frustração grande. Pode ser a frustração que você quiser. Pode ser uma frustração da sua infância. Pode ser uma frustração de qualquer área da vida. Pode ser qualquer coisa. Pense numa frustração. Se você puder escrever, escreva esse nome da frustração, ou a pessoa, ou o momento, o acontecimento, o sentimento, né? Traga clareza para a frustração que você quer olhar agora, tá? E aí o exercício vai ser assim: você vai escrever: essa frustração é minha amiga, por quê? E aí você escreve pelo menos 3 razões. Essa frustração é minha amiga por quê? O que é que ela está trazendo de bom para você? Por mais difícil que ela seja. Qual é o convite que ela te faz? Aonde é que ela te impulsiona a mudar? Tente olhar assim: o que é que muda em mim a partir daqui? Qual foi a lição que eu tirei, o aprendizado que eu carrego? Tente encontrar 3 complementos. Por mais desafiador que seja no início, se você praticar isso com o tempo, você vai começar a ver isso mais natural, mais amigável, mais simples. Então, neste momento, eu estou querendo uma frustração e 3 coisas boas sobre essa frustração. Eu já dei algumas aulas que eu queria que fossem maravilhosas e não foram. Eu aprendi com aquilo a melhorar, a estudar mais, a me dedicar, a praticar. Então não é ruim. É um motor que te bota para cima. Já perdi dinheiro. Eu aluguei uma chácara, fiz uma reforma, eu investi aproximadamente R$ 100.000 antes da pandemia. Fiz alojamento, reformei a chácara todinha. Chegou a pandemia, devolvi a chácara. Perdi R$ 100.000. Assim, pô, como é que eu ia prever uma pandemia? Aí, frustração. Perdi aproximadamente R$ 100.000. Aprendizados. Eu tive muitos que R$ 100.000 não paga. Foi muito bem pago aqueles R$ 100.000 para aprender tudo que eu aprendi naquela casa. De verdade.
Aprendi muito, muito, muito. Eu poderia falar uma aula só sobre o aprendizado que eu tive naqueles 6 meses de vida. Foram 6 meses entre alugar e devolver. Foi 6 meses para eu pegar uma chácara, reformar e entregar para o dono. É frustrante, fato. Mas eu preferi tirar boas experiências e lições daquele momento da vida. Porque foi através daquela experiência que a vida me ensinou muitas coisas. Já me decepcionei com amigos, já fiz péssimos negócios, já comprei coisas que não me serviam, erradas. A minha cadeira, que eu estou sentado, ela está baixando sozinha. De vez em quando ela baixa um pouquinho, aí eu vou aqui e subo, ela baixa, eu subo. É frustrante. É uma cadeira cara, comprei numa loja boa, paguei um dinheirão nessa cadeira. Acabou a garantia, parou de funcionar. É assim, né? Os equipamentos funcionam até D+1. Acabou a garantia, parou. Aí eu fui na internet, pesquisei como ajeitar a cadeira, comprar a pecinha, que é um pistão de gás, não sei o que, classe 4, que aguenta 180 quilos, não sei o que. Eu falei, é esse. Comprei. Chegou. Eu descobri que minha cadeira é soldável, não troco o pistão. Eu crente que hoje já dá uma aula numa cadeira firme, bonitinha, legal. Frustração. Fazer o quê? Tem hora que é melhor pedir para alguém fazer do que você tentar, porque às vezes gasta dinheiro que não precisa. É impressionante, mas é assim. Entendem como cada historinha tem uma frustração, tem um ensinamento, tem uma expectativa não atendida? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Uhum. Alguém quer compartilhar um pouco sobre esse exercício? Você consegue entender alguma frustração sua como amigo? Como um recado? Como aprendizado? Como oportunidade? Se alguém quiser, pode ser pelo chat. Ou, se não for pelo chat, né, eu posso tentar abrir o microfone um pouquinho, sem a gente se dispersar. Focado assim, bem no tema. Consigo entender isso ou aquilo. Se alguém quiser, é só falar que eu libero aqui, tá? Ninguém? Karina, vou abrir seu microfone então. Espera aí, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, porque não sei se é nessa tela, tem hora que eu me confundo um pouco aqui no online, tá? Acho que eu tenho que parar um pouquinho de compartilhar, liberar e voltar. Deixa eu ver como é. Eu não sei fazer isso não. Só um pouquinho. Interromper. Aí eu vou aqui. Ativar o seu próprio som. Pronto, você pode ativar seu microfone. Ver se funciona agora. Agora Sim, foi. Fala aí. Sim, sim, pode falar. é, uma frustração recente foi que eu tive bebê há pouco tempo. Então, eu criei uma expectativa que eu poderia amamentar, que seria muito fácil. Não pensei na possibilidade de não conseguir. E isso me frustrou muito. Eu chorava, eu estava bem estressada, mas assim, em cima da expectativa que eu criei. Eu não quis pensar na possibilidade de já fez cirurgia, enfim, de não ter dado certo. Eu foquei que eu ia conseguir. E a partir do momento que eu não consegui, isso me frustrou. E achava que não ia ser uma boa mãe pelo fato de não estar amamentando, de ai, um monte de firula que minha filha não seria saudável. Até que teve um dia que aí o Edgar falou isso na madrugada, assim, porque eu chorava direto. Ele falou Hum. assim: olha só, olha no lado positivo, né? É, você queria muito ter um filho, você conseguiu ter um filho. Tu não vai ser menos mãe ou mais, né? Pelo fato de não estar amamentando. Mas assim, eu tinha medo de não ter a conexão, pelo fato de não estar aquela coisa 100% alimentação materna, que já tá introduzindo fórmula. E a gente vive numa sociedade muito julgadora. Então, ao invés de chegar pessoas que seria para ajudar, as pessoas só criticavam, assim.
E foi necessário ele dizer: tu acha que é justo tu tá se matando pelo uma coisa que não deu, não deu, tu tentou, e eu tentei assim, de todas as formas. Eu fui para Isso. consultora de amamentação, é, tudo que mandava, vai, toma cerveja preta, tomava cerveja preta, toma domperidona. Eu já não sabia mais o que fazer, até que, assim, foi necessário ele falar, abordar da forma que ele abordou, e parece que isso foi o suficiente, sabe? E eu não sinto culpa. Hoje eu não sinto culpa de não estar, dela estar tomando fórmula. Aí eu já Sim. vejo pessoas que me falam: ah, tua filha tá com cólica? Porque tu tá botando fórmula. Aí eu falei: não, não é verdade, porque uma própria amiga que tá 100% é, materno falou que a filha dela tá com cólica desde de dias de vida. Então, assim, não tem nada a ver. Se serve Isso. como. Então, isso me frustrou, mas eu descobri que eu posso ser uma boa mãe, mesmo não estando com alimentação materna única. E eu foquei em outra área de cuidado, sabe? Hoje eu vejo que mesmo não, mesmo estando com a mamadeira na mão, eu consigo ter uma conexão com meu bebê. Então, eu me permiti enxergar o lado positivo disso aí. Perfeito. Certo. Perfeito. Muito bom esse exemplo, né? Porque a gente percebe assim algo tão íntimo, tão profundo, né? Na vida das mães, dos pais também, né? Imagina, o pai vai amamentar como? Então, como é que ele vai criar conexão com o filho dele? Se ele não pode amamentar. Então, são caminhos que a gente vai descobrindo e vai ressignificando. Então, aquela frustração se torna um aprendizado e a gente vai se aprofundando e isso vai liberando. E essas noites de que você chorou, normal, natural, né? Porque às vezes dói mesmo, machuca, dependendo de como a gente olha. Então, que bom que você conseguiu aí buscar ajuda, conseguiu ir além desses julgamentos, né? E se libertou de muita coisa. O Daniel está fazendo um teste pela quarta vez e já encarou como frustração todas as vezes que não passou. Mas hoje eu vejo que eu ainda não estava preparado para passar. E hoje, depois dessa quarta tentativa, estou preparado e sou grato por elas terem me ensinado tanto e chegar ao meu objetivo. Que bom. A Verônica está dizendo: parabéns, Karina, por compartilhar sua história. Para alimentar uma criança com amor, não precisa só do peito. O importante é a forma como você amamenta seu bebê. Isso é fato, né? Tem tanto peito por aí que é amargo, cheio de dor, cheio de sofrimento, né? Então é a gente ir além, é a gente mudar o nosso ponto de vista. Seguindo aqui então para o nosso fechamento, praticamente, como eu falei lá no início, o tamanho da lição que a vida está te dando é diretamente ligado ao tamanho da sua frustração, aquilo que você está sentindo. Quanto mais frustrado, mais aprendizado. Quanto mais dor, olha, mais chance de você virar a sua vida. As frustrações simples, a gente passa que nem percebe. Agora, aquelas que balançam a gente, que sacode, que a gente pensa que não vai atravessar, que não vai viver, aí essa sim ressoa dentro da gente por uma eternidade. Por uma eternidade. Então, perceba como isso ressoa em você nesse momento. O que essa frase significa para você. Porque tem hora que a gente pensa que não vai dar conta. Mas entenda que esse talvez seja uma das maiores lições da sua vida. E você transforma a sua vida nesses momentos de maior dificuldade. Então, não olhe para a frustração como inimiga. Olhe de verdade para a frustração como amiga. Uma charge que eu vi na internet que eu achei maravilhosa. Aí está uma adulta falando para uma criança: você me decepcionou. E a criança fala: isso eu entendi. Eu só não entendo porque você está tão chateada comigo. Se foi você quem criou as expectativas. Eu entendo que eu te frustrei. Fiz errado. Por que tanta raiva de mim? Se foi você também que criou toda essa expectativa. Então a gente cria uma expectativa da vida das coisas e a gente também se frustra nessa mesma proporção.
Então, quando eu estiver frustrado, lembre-se, talvez você criou expectativa demais. E aí, para fechar uma última imagem, eu também quero dizer assim, essa é uma pequena foto da galáxia. Existem muitas galáxias. E a Terra está naquele pontinho vermelho que não dá nem para você ver. Olha, se não dá para você ver o planeta Terra, imagine você. Você é quase nada, né, em relação a toda essa imensidão, para você achar que a vida tem que ser do seu jeito. Então, a vida existe há bilhões de anos, milhões de anos. Não sei exatamente quanto. Eu até cheguei a pesquisar e vi, mas não quis trazer assim especificamente. Mas a vida existe muito mais tempo do que você. E quando você morrer, a vida vai continuar existindo. Então, o mundo não gira em torno de você. É você que faz parte desse mundo. Você tem que se abrir para essa sabedoria. É você que se permitir, né, entender assim, os mistérios. Por que a minha experiência está sendo essa? Não no sentido de negar, mas no sentido de descobrir. Meu professor fala para mim que meditar é como ser um cientista. Fazer do seu corpo, da sua vida, o laboratório. E ver o que é que vai dar essa mistura. E ver quais são suas experiências, o que você vai levar daqui. O que é que você fica. Como que você alquimiza seu corpo. O que você precisa fazer na sua vida para você alquimizar a paz. Alquimizar a calma, o relaxamento. O que você precisa fazer para acalmar a sua mente. Você fazer, não o outro. Não dá para terceirizar. Vai para academia para eu emagrecer, faz uma dieta para melhorar minhas taxas, acalma um pouquinho para eu me acalmar. Não funciona assim, não. Você precisa aprender a alquimizar o seu corpo, a sua frustração, independente dos outros. Porque a mudança está dentro de você, na sua expectativa, no seu controle, e em tudo que a gente falou aqui ao longo desse nosso encontro de hoje. Perguntas? Dúvidas? Algum comentário? Algum depoimento também? Alguma partilha de como foi a experiência para você? Quer dizer algo? Do que você aprendeu aqui hoje? Do que você sentiu, percebeu? Do que mudou em você a partir dessa história? Pelo menos um. Se você está vendo a gravação, escreve aqui embaixo da plataforma do vídeo, né? Essa foi uma aula. E quando eu marquei ela, eu pensei em torná-la disponível. Eu convidei algumas pessoas para estar aqui e devo compartilhar também algumas plataformas para que as pessoas possam entender esses pontos de vista, né? Então, deixa seus comentários. E essas aulas fazem parte da comunidade Acalmar a Mente. Seja muito bem-vindo. Toda quarta-feira tem aula, um tema diferente. A Mina está falando que o meu juízo está dando milhões de voltas. É isso. Às vezes eu paro para pensar, Mirna, assim, quantas vezes eu me frustrei achando que aquilo era ruim e aquilo seria uma grande lição na minha vida, um grande portal. Eu digo assim que muitas vezes passei por coisas mesmo. Devagarinho eu vou compartilhar minhas histórias. Quem está mais perto me conhece já há mais tempo sabe de algumas histórias minhas. Eu dizia assim, eu não mereço isso. E depois, no tempo, dizer assim, ainda bem que eu passei por aquilo. Ainda bem que eu vivi aquela experiência. Não é que eu rezo para sofrer, não rezo para me frustrar. Não precisa chamar, não. Vem sozinho mesmo. Acontece. Só que quando acontece, você respira e fala, ok, vamos lá. Mais um aprendizado, mais um ensinamento, mais uma lição. Um dia meu professor me disse assim, né? A vida é como uma eterna faculdade que todo dia tem prova surpresa e você não sabe qual é a matéria. Não tem como estudar antecipadamente. Do nada, acontece. Alguém morre, você morre. Cai uma pedra, explode uma bala, sei lá, alguma coisa acontece. Do nada, assim. Aconteceu. Todos os dias. Né? A vida, ela é impermanente. Tudo está mudando.
E você não tem controle de absolutamente nada. A Priscila está falando que gostou dessa frase. O tamanho da minha frustração é o tamanho do meu aprendizado. Quanto maior a frustração, maior o aprendizado. De fato. Então eu digo assim, ó, quando eu me frustro muito, eu digo assim, vai valer a pena. Agora eu vou me dedicar porque vai valer a pena. Tem um tesouro, um diamante aí dentro. E eu vou procurar ele. Vou me dedicar a ele, vou me dedicar a isso, ao meu estudo. E eu medito. Olha, teve uma vez que eu pensei que eu estava infartando. Essa é uma história que eu já contei algumas vezes também. Eu estava dando uma aula, meu coração doeu de um jeito que eu me empenei, parei de respirar, uma loucura. Eu pensei que estava morrendo. Porque minha família infarta de um lado e do outro, tem vários casos, estava ali nos 40 anos, puxaram minha fichinha, tô indo, fui, acabou, né? Para mim, game over. Eu tinha certeza que eu estava morrendo. E é meio desesperador. Passou um filme assim na minha vida, né? Ficou dormente. No fim das contas, eu vou encurtar hoje, por causa da hora aqui, não foi nada. Não tive nada, né? Fui para o hospital, exame, não tem nada, não infartou. Foi só emocional. O médico me perguntou, você está estressado? Está com algum problema na sua vida? E eu estava dando aula de meditação nesse dia. Eu estava em paz, assim, tranquilão. Comecei a meditar sobre o meu coração. Comecei a meditar. Por que eu estou passando por isso? Qual é a lição que eu posso tirar disso? Por que meu coração está doendo? E eu tinha chorado muito. Era uma dor insuportável. Depois de uns 4 dias, eu parei de trabalhar um pouco. Eu falei, vou descansar um pouco, vou parar, vou meditar sobre isso. Depois de uns 4 dias, eu tive uma dor muito parecida. E eu falava assim, meu Deus, eu não vou suportar dessa vez se for igual a outra. Aí minha esposa, na época, falou assim para mim, né? Vamos para o hospital? Aí eu falei, não vou. Eu vou chegar no hospital, não vai ser nada. O cara falou que não era nada, não é nada, eu fiz o exame, não é nada. Então, se não é nada, não é nada. É só coisa da minha cabeça. E eu preciso aprender a lidar com isso. Deixo claro que eu não estou dizendo que isso é o certo. Se tiver dor, procure seu médico, vai de acordo com sua consciência. Estou dizendo que na hora me veio para eu fazer. E eu podia ter morrido de novo, mas enfim. Me deitei numa cama, né? Eu passei a tarde chorando. À tarde, eu chorei assim, varei, em catarse, chorando, tarde, noite, dormi. Acordei só no outro dia. Continuei meditando, continuei meditando. Fui dar uma entrevista. Aí não, a gente vai perguntar aqui para uma pessoa da audiência, uma pergunta para vocês responderem. Eu falei, tá bom. Rapaz, o cara lá contou a minha história. Falou assim, eu estava numa academia, eu senti uma dor no peito, eu pensei que estava infartando, eu fui para o hospital, disseram que não era nada. Igualzinho assim, ele escreveu passo a passo a minha história. E a pessoa perguntou, Felipe, no caso desse, a pessoa faz o quê? Eu disse, eu não sei, eu estou passando pela mesma coisa. Eu ainda não descobri. Aí o psiquiatra que estava acompanhando respondeu, uma outra moça respondeu também. E eu continuei meditando, porque eu queria descobrir. Eu queria descobrir. Era muita dor, era muito sofrimento. Tinha algo importante ali para mim. Aí um dia eu meditando, começou a vir na minha cabeça as memórias. Quando eu apanhei quando era criança na rua, quando eu caí, me acidentei, ralei meu corpo, quando eu bati um facão no meu joelho e tomei uns pontos sem anestesia, quando eu segurei um sobrinho meu para tomar ponto e quando eu larguei ele, eu caí no chão de adrenalina. Eu me lembrei de tanto sofrimento, de tanto sofrimento, de tanto sofrimento. Só vim mais sofrimento, sofrimento, sofrimento. Momentos que eu sofri, que eu não podia chorar, que eu era homem, que eu tinha que ser forte. Só vinha aquilo, só vinha aquilo, só vinha aquilo. Eu só assistindo. Por isso que eu falo, não para os pensamentos, só observe. Eu perguntava, por que está doendo? O que é que eu tenho que aprender? Até que me veio um insight, me veio uma voz, me disse assim, a dor que você não se permitiu sentir na sua vida inteira, o choro que você não pôde chorar na sua vida inteira, você está sentindo e chorando agora. Você está liberando tudo que você reprimiu dentro de você, tudo que estava guardado. E você ia adoecer. Porque toda essa matéria, toda essa energia estava aí. Então você precisa colocar isso para fora. Igual um corpo vomita, você chorou. Igual uma dor aguda que faz com que a pessoa sinta aquela pontada, você precisou sentir essa dor veio profunda de uma vez, tudo junto assim, ó. Você pensa que ia morrer. Você não dá conta.
para você entender o quanto você sofreu nessa vida, o quanto você ainda está machucado. E eu tive que aprender sobre orgulho, eu tive que aprender sobre machismo, eu tive que aprender sobre ser forte, eu tive que aprender a chorar, eu tive que aprender a pedir ajuda. Olha, eu meditei tanto sobre esse meu coração, eu tirei tantas lições bonitas desse meu coração. Não era físico, não era o médico que ia controlar meu coração, ajeitar meu coração. Mas a meditação me trouxe uma consciência dessa dor, dessa frustração, desse medo de morrer, que assim, se eu puder eu choro por qualquer coisa. Eu já me emociono. Não tem problema de chorar, velho. Qual é o problema? É melhor chorar mesmo. Sentir dor, sinto dor. Eu sofro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não sou perfeito. Tenho meus erros. Tenho minhas histórias, né? E vou ali aprendendo a transformar, fazendo essa alquimia. Essa alquimia. Eu fui para o meu cardiologista, fiz meus exames, fiz uma cintilografia para ver profundamente o que era. Não era nada físico. Físico, nada. Emocional destruído da minha vida toda. Dos apelidos, dos medos, da insegurança, das frustrações. Então, quando você tiver um desafio, vá dentro de você que você encontra a resposta. Eu garanto. Assim eu fiz a minha vida, quando eu comecei a aprender isso, e continuo fazendo. As respostas estão dentro de você. Mas você precisa querer ler o seu livro da vida, a sua biografia. E ficar em paz com sua biografia. Eu passei por isso, mas não estou passando mais. Isso aconteceu. Tem marcas, cicatrizes, né? Como a Verônica está falando. O corpo guarda as marcas, fato. São cicatrizes que vão doer, os efeitos colaterais, né? Mas você consegue respirar, encontrar um conforto, encontrar um caminho para atravessar a jornada. Então é isso, queridos, queridas. Espero que possam meditar mais, né? Que essas aulas, de fato, estejam te ajudando. Oi, Priscila, quer falar um pouco? Você abriu o microfone aí, fechou? Sem querer? Então tá. Amanhã eu mando o resumo da aula, mando a gravação também, né? E se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail, manda uma mensagem, que eu te ajudo a lidar com a frustração, a lidar com essa dor, a transformar essa vida, né? Para que você possa fazer com que esse sofrimento se torne alegria. Obrigado, Érica. Boa semana. Bom descanso a todos. Espero que a gente se encontre em breve. Tchau, tchau.